A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aulinha EBD, né? Hoje vamos falar sobre pescadores de gente, amém? Vamos falar sobre os discípulos. E aí, vocês sabem o que é um discípulo? Vamos aprender hoje? Chama a família aí, vamos aprender junto. O que vocês não souberem, vocês podem ir perguntando para eles, pedindo para orientar. Lembrando que a gente tem escola dominical, hein? Vem para EBD, vem para aprender presencialmente. Graças a Deus, Covid está indo embora, amém? A gente vê que está bem controlado, já dá para a gente estar aqui aprendendo da palavra do Senhor. Então, todo domingo pela manhã, pede para o papai, pede para a mamãe, pelo responsável por você, nas manhãs de domingo, e vem para a nossa escola bíblica, amém? E hoje a gente vai falar sobre os discípulos, os pescadores de pessoas, de gente, os pescadores com amor, amém? O que acontece? Jesus, ele quando veio falar do amor de Deus por nós, né? Quando Jesus estava na terra falando e propagando o amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que tinha interesse de conhecer o Senhor, ele falava muito sobre a gente abandonar os pecados e seguir com o Senhor, amém? Nós somos pecadores, né? Temos que entender isso, somos pecadores, porém, não precisamos viver do pecado. Então, se eu sei que o que eu estou fazendo é errado, eu devo abandonar e seguir a palavra do Senhor. Por isso é importante a escola bíblica, porque ela nos dá essa vontade de aprender do Senhor. A gente passa a conhecer Jesus muito melhor, porque o nosso amigo a gente tem que conhecer. Porque a gente precisa, para saber como agradá-lo, né? Como estar com ele. É assim com todos os nossos amigos, não é? Quando você quer ser um verdadeiro amigo, você não procura conhecer ele? Você não procura ter intimidade com ele? É assim. E aí, Jesus aqui na terra, quando ele estava aqui, ele falava para todos: arrependa-se, né? Arrependa-se, abandone todo o pecado e vamos caminhar em frente, né? E ele chamava a multidão para conhecer o Senhor, para conhecer aquele amor que vem de dentro, que é renúncia. Você tem que renunciar e seguir adiante, amém? E falando sobre os discípulos, o que é os discípulos? Pois é, discípulos são aqueles que estão atentos à palavra daquele que está ensinando, né? Ele ensina e eu, como discípulo, vou fazer o que ele está fazendo, vou caminhar com ele, né? Então, um discípulo, ele tem a responsabilidade, ele tem o dever de aprender, né? Ele precisa aprender. Porque se ele está ali e não está aprendendo, não está adiantando, não é verdade? Então, o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica aquilo que ele ouviu. Ele é chamado para divulgar aquilo que ele aprendeu. Amém? E aí Jesus, ele teve seus discípulos, né? Ele teve seus discípulos. 12 discípulos. Ele foi chamando um a um. Foram todos chegando-se a ele e aprendendo da palavra, aprendendo daquilo que era necessário fazer, que é divulgar o amor, divulgar aquilo que é necessário para que nós possamos estar em comunhão com a palavra, para que possa ser cumprido o que está nas Escrituras. Olha que lindo, crianças. Olha para vocês verem. Chama o papai e a mamãe, fala para eles, olha, eu sou teu discípulo também, não deixa de ser, porque o papai e a mamãe ensina, a vovó, aquele que é responsável por você, ele ensina você e você vai caminhando, aprendendo com ele. Já parou para pensar nisso? Se imagina então aí com a família, vamos lá. Jesus chamava seus discípulos e ensinava a eles como eles iam
pescar pessoas. Olha que interessante, como que eles iam falar com as pessoas de forma que elas entendiam e praticavam aquele amor. Amém? Com o papai e com a mamãe é a mesma coisa. E quando eu falo papai e mamãe, eu falo, no geral, aqueles que estão acima de você em casa. É aqueles que você tem que respeitar. Pode ser um tio, uma avó, aquele que é responsável por você. Porque às vezes a gente fala o papai e a mamãe e tem criança que infelizmente é órfão, por exemplo. Né? Aí ele vai falar assim, nossa, mas eu não tenho ninguém, porque eu sou órfão. Eles falam para eu procurar mamãe e papai, e aí, para mim não serve? Serve sim, porque toda criança tem alguém responsável por ela. E se você está ouvindo hoje aqui com a gente, é porque tem alguém responsável que te ama e que te colocou para ouvir essa mensagem de hoje, amém? Então, crianças, Jesus tinha os seus discípulos e eles chegavam e formavam-se 12 discípulos. E o que eles fizeram? Eles foram aprender com Jesus como resgatar vidas, como salvar vidas e como praticar esse amor. O Senhor ensinava que todos nós devemos falar a linguagem daquela pessoa para que ela entenda o amor que é transmitido a ela, amém? Então, que nós possamos ser discípulos de Jesus. Vem aprender da palavra do Senhor, vem absorver da vontade daquilo que o Senhor te chama. Cada um tem um chamado e você tem o seu chamado. Então, vamos juntos ser discípulos do Senhor, divulgar o amor, divulgar aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Amém? Deus abençoe a semana da sua família e vamos juntos vencer a batalha. Deus abençoe. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo, mais um dia nós estamos aqui. Esse trimestre estamos aprendendo, através da revista Saber Mais, as viagens missionárias de Paulo. Nós já estamos na lição de número 7, que tem por título Paulo em Troade. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Na semana passada, na lição passada, nós vimos um pouquinho que Paulo estava em Éfeso, e nessa lição nós vamos ver um pouquinho sobre a viagem de Paulo para Troade. Ele sai de Éfeso, ele vai para Macedônia, para Grécia, e ele faz um caminho até chegar em Troade, e alguns homens vão com ele, e esses homens representavam algumas igrejas. Caminham junto com Paulo, e mesmo com tantas dificuldades que Paulo passava, que Paulo enfrentava nessas viagens dele, que às vezes era de alguns dias, às vezes de alguns meses, de chegar num lugar, de pregar a palavra, de voltar para outro lugar, sempre direcionado por Deus, sempre fazendo a obra de Deus, Paulo não desanimava. Paulo não deixava que nada barrasse aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Passava por lutas, passava por dificuldades, mas estava sempre disposto a fazer a obra do Senhor. Então Paulo chega em Troade e ele encontra ali alguns discípulos e ele passa ali somente uma semana. E terminando então esse tempo, antes de deixar Troade, Paulo se reúne com os irmãos para uma ceia. E após essa ceia, já estava tarde, mas Paulo começa a falar para eles sobre o Evangelho, começa a pregar para eles ali. E muita gente estava reunido nesse lugar. Foi avançando as horas, foi ficando tarde. Como estava muito cheio, não tinha mais lugar para todo mundo sentar, para todo mundo descansar. E a Bíblia conta que um jovem que tinha o nome de Eutico estava ali, disposto também a ouvir a palavra do Senhor.
E como estava muito apertado, muita gente, Eutico sentou na janela para ouvir a palavra do Senhor. Mas não era um lugar comum, era no terceiro andar que eles estavam reunidos. Era bem alto, mais ou menos uns 9 metros de altura. 3 andares é bem grande. Como estava demorando, como estava ficando tarde, todo mundo ali ouvindo, ninguém queria ir embora, Eutico acabou cochilando. E quando ele cochilou, a Bíblia nos conta que ele caiu do terceiro andar lá fora, lá embaixo. E todo mundo ficou desesperado. Então Paulo, cheio da graça de Deus, sabendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer e sabendo que Deus estava com ele em tudo aquilo que ele estava fazendo, Paulo desceu e foi lá, abraçou Eutico e falou para o povo: não precisa se preocupar, ele está vivo. Na verdade, Eutico perdeu a vida quando ele caiu, mas através do poder de Deus, na vida de Paulo, Eutico voltou a viver. E a Bíblia conta que mesmo depois dessa confusão toda, Eutico caindo, todo mundo preocupado, imagina como as pessoas ficaram. Paulo voltou para o seu lugar e continuou falando da palavra de Deus. E as pessoas continuaram ali ouvindo a palavra de Deus. E nós aprendemos com Paulo que a obra de Deus na vida de um cristão, ela precisa ser constante, precisa ser com todo o coração, precisa ser feita com muito amor e precisa também, a obra de Deus na vida nossa, na vida de pequenos e de grandes, sendo cristão, ela precisa ser feita sabendo que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, quando Deus nos dá algo para fazer e nós estamos dispostos a fazer, nós precisamos saber que Deus estará conosco, que Deus vai nos ajudar em todas as situações, que Deus vai nos dar sabedoria para lidar com cada situação que acontecer. Como nessa situação que Paulo pregava o evangelho, que Paulo falava do poder de Deus e num acidente Paulo sabia, direcionado por Deus, o que ele deveria fazer. Nós aprendemos com Paulo que devemos ter os nossos ouvidos abertos e atentos a tudo que Deus quer falar conosco e os nossos olhos atentos àquilo que Deus nos direciona. Também eu queria ler aqui com vocês a parte de encerramento da lição que diz assim: Paulo se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, curando os enfermos e libertando os cativos em nome de Jesus. Determinado, ele anunciou o evangelho da salvação a muitas pessoas. Quando priorizamos o reino de Deus, experimentamos maravilhas em nossa vida. Quando estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós somos beneficiados. Vimos e sentimos as maravilhas do Senhor, que nos ama e que sempre vai estar do nosso lado nessas dificuldades e também nas alegrias. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos resumos da nossa revista Adolescer Mais. E o tema que estamos estudando nesse trimestre são as doutrinas bíblicas. E a nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Os 3 aspectos da salvação. Mas para começar a nossa lição de hoje, nós precisamos relembrar um pouco da nossa lição passada. E na nossa aula anterior, nós aprendemos que Jesus ele é o único caminho para a salvação. No princípio de tudo, havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Havia comunhão e Deus se relacionava com o homem todos os dias. Porém, quando o pecado entrou no mundo, foi criada uma brecha, uma separação dessa comunhão entre Deus e o homem. Entretanto, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o ser humano ele recebeu um novo livre acesso a Deus, a fim de que essa comunhão
fosse novamente religada. E o objetivo da nossa lição de hoje é conhecer os 3 aspectos da salvação. A nossa mensagem valiosa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O primeiro aspecto da salvação é a justificação pela fé. E a justificação, ela é o oposto de condenação, ou seja, nós estávamos condenados por conta do pecado, estávamos condenados a uma morte eterna, uma separação eterna do nosso Deus. Mas através da cruz de Cristo, nós podemos receber a esperança de vida eterna. Isso significa que Jesus ele anulou qualquer poder do pecado, a culpa do pecado que estava sobre as nossas vidas foi anulada através desse sacrifício de Cristo. E nos tornando inocentes diante de Deus, diante da culpa que tínhamos. O segundo aspecto da salvação é a regeneração. A regeneração é um novo nascimento que nós experimentamos quando aceitamos a Cristo no momento da nossa conversão. Significa refazer, reconstruir, mudança de atitude, mudança de pensamentos. E ser regenerado é fazer parte da família de Deus. E quando nós fazemos parte da família de Deus, nós nos tornamos também herdeiros juntamente com Cristo. E ser um herdeiro é ter o direito a tudo aquilo que o Pai possui. E esse novo nascimento nós confirmamos também no momento do nosso batismo nas águas, que aí nós declaramos que morremos para o mundo e renascemos com Cristo. Mas a vida eterna não é algo que está garantido. E é aí que entra o terceiro aspecto da salvação, a santificação. E a santificação é algo que deve ser o alvo de todos os cristãos, de todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É um processo para a vida toda. E Deus nos dá o direito de escolha. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28, vai nos dizer que Deus ele coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição. E Ele deseja que nós escolhamos o caminho da bênção. Porém, há muitos que não dão ouvidos à palavra de Deus. A santificação depende das escolhas de cada um de nós. E santificar-se significa separar-se para Deus, viver de uma maneira que reflita a sua imagem e semelhança. A escolha de ser santo é uma decisão que depende do quanto o crente quer, deseja viver afastado do pecado. Então a salvação, ela abrange 3 aspectos. Quem nós éramos antes de conhecer a Cristo como Salvador, antes da nossa conversão, quem nós somos depois da conversão e quem nós seremos, quem nós nos tornamos com o processo da santificação. E para concluir a nossa aula de hoje, Cristo realizou uma obra completa na cruz. Além de nos inocentar do pecado, Ele nos reconciliou com Deus e iniciou o processo da santificação em nossa vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer que tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Fico por aqui, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus para mais uma lição da nossa revista, que tem por título Gênesis. E hoje nós estaremos estudando a lição 7, que traz Caim e Abel. A base bíblica é em Gênesis 4, 1 ao 16. E o versículo-chave é: E dele temos esses mandamentos, que quem ama a Deus, ama também ao seu irmão, que se encontra em 1 João 4, 21. Qual que é o objetivo dessa lição? Saber que Deus é soberano para aceitar ou rejeitar todas as coisas. Assim devemos sentir satisfação quando Ele se agrada e aceita os feitos dos nossos irmãos. E aqui o primeiro tópico é os primeiros filhos. Dentro desses filhos, nós estaremos vendo sobre Caim e Abel. Caim, ele se tornou lavrador da terra e Abel, ele se tornou pastores de ovelha. Certa feita, eles fizeram ofertas ao Senhor, Porém, o Senhor aceitou a oferta de Abel
e não aceitou a oferta de Caim. E o porquê, né? A gente pode fazer essa pergunta. Por que Deus não aceitou a oferta de um e aceitou a oferta de outro? Nós vemos aqui que Abel, ele tinha um coração limpo e cheio de fé. Ao contrário de Caim, apesar de ele ter oferecido ao Senhor ali, mas Deus viu nele ali que ele não havia uma fé sincera e suas obras eram más, né? Então aqui a gente vê que por mais que as ofertas foram, vamos dizer, de bom grado, né? Mas Deus sabe do coração das pessoas. Deus sabe aquilo que você está entregando para Ele. Se é de coração de fé ou se você está entregando por entregar, né? É que nós vemos que Deus percebeu essa diferença entre Caim e Abel. Porém, né? Deus percebeu que ali que Caim, ele ficou com seu sentimento triste, né? E Deus, ele perguntou para Abel, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Foram perguntas feitas para Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então aqui nós vemos que Deus, ele deu um conselho ali para Caim, né? Porque Deus já estava prevendo que alguma coisa ia acontecer ali, né? E nós vemos que Caim, ele não deu ouvido àquilo que Deus falou para ele. E assim, trazendo para os nossos dias de hoje, há diferença entre irmãos, né? Tanto no familiar quanto assim na igreja, né? Que na igreja todos somos irmãos. E a diferença entre nós, né? E muitas das vezes essa diferença nos traz atrito, né? Nos traz conflitos, né? Nessas nossas diferenças. Porém, esses conflitos, muitas das vezes nós deixamos isso trazer sentimentos piores ainda, né? Então, o que eu quero te dizer nessa lição aqui, nesse primeiro tópico? Que se você teve um atrito, um conflito com o irmão seu em casa ou na igreja, já resolva isso. Não deixe isso tornar uma coisa pior lá na frente, né? Como aqui aconteceu com Caim e Abel, que ele, em vez de ali ele ter eliminado aquele sentimento, não, ele foi levando esse sentimento para frente. No tópico 2 aqui é o primeiro homicídio, né? Aqui nós vemos que Caim, ele não escutou a Deus, né? E ele deixou isso amadurecer ali, aquele sentimento ruim no seu coração. E em vez de ele abandonar, não, ele continuou com aquilo. E nós vemos que Abel, ele não fez nada para Caim, né? Aqui nós vemos que Abel simplesmente entregou a sua oferta a Deus e Deus aceitou a sua oferta, né? Então eu posso ver aqui que Caim, ele já tinha alguma rincha com Abel ali, e ele aproveitou essa situação para ali explodir, né? Que nós não venhamos explodir com os nossos irmãos. E assim, o Senhor aconselhou o jovem irado a dominar o pecado que havia em seu coração, mas a presença, o interesse e os conselhos do Criador foram ignorados, algo que muitas pessoas fazem até hoje. Então nós temos conselhos de Deus para a nossa vida, né? Mas muitas das vezes nós ignoramos e deixamos o sentimento aflorar a nossa pele. Mas que você possa estar sempre atento aos conselhos de Deus, porque Deus, ele quer o melhor para você, né? E aqui nós vemos que esse sentimento foi tão forte, ele foi aumentando tanto a ponto que Caim, ele matou Abel, né? Ali aconteceu o que ninguém queria, né? Que foi uma morte ali, que foi o primeiro homicídio na Bíblia. E aí aqui nós vamos aqui para o tópico 3. As tristes consequências do pecado. Assim como foi com Adão e foi com Eva, né? Aqui nós também vemos que com Caim e Abel foi a mesma coisa. Deus, ele viu, ele aconselhou, ele explicou, mas preferiram fazer o que não era do agrado do coração do Senhor. E tudo que nós fizemos que não agrada o coração do Senhor, tudo que nós fizemos que está distante do que aquilo que Deus tem para nós, vai ter uma consequência, né? E aqui a consequência que Caim teve, né?
a terra onde caiu o sangue ali de Abel, ali ficou uma terra estéril, né? E Caim, ele seria fugitivo e errante, vagando pela terra desconhecida, né? Mas nós vemos ali o amor de Deus para a vida de Caim, né? E Deus fez uma marca ali em Caim para que ele não morresse, porque ele ficou com medo de morrer, da mesma forma que ele matou, ele também ficou com medo de morrer ali na terra. E Deus fez uma marca dele para que ninguém tocasse nele. E aqui nós vemos o amor de Deus, não pelo pecado, mas pelo pecador. Caim, ele pecou, mas Deus teve um amor por ele. Adão e Eva pecaram e Deus teve um amor por eles. E assim Deus tem um amor por você. Se você pecou, saiba que Deus te ama profundamente. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Fique com essa palavra no seu coração. Se você errou, se você está com peso na consciência por algum erro, Deus te ama e ele tem algo muito grande para você. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu quero aqui apresentar para os irmãos a nossa lição de número 7, que tem por título A Segunda Oração Intercessora. Essa lição, desta vez, ela vai falar um pouquinho sobre a questão da intercessão. No nosso texto áureo, se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 15, a partir do versículo de número 17, que diz assim: Orai sem cessar. A verdade aplicada, estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Objetivos da lição: mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. O texto de referência se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Novamente, eu quero aqui frisar os nossos objetivos, que é mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. Então, nossa lição ela gira em torno desses três objetivos. A nossa introdução diz: na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora faz uma oração para que se apropriem das riquezas. Nesse segundo momento aqui em que Paulo faz a segunda oração, chamamos de intercessor, que nada mais é do que naquele momento em que você se ajoelha para falar com Deus, você deixa o seu eu, deixa de orar por você e passa agora a clamar a Deus pela vida de alguma pessoa, de um grupo, de uma igreja, de quem você conhece, né? Sejam crentes ou sejam não crentes. Isso nós chamamos de intercessão. É se pôr na brecha por alguém, é se pôr em posição, em oração por alguém que necessita, que carece de salvação, de cura, enfim, seja lá qual for a necessidade dessa pessoa que você tem orado. Isso nós chamamos de intercessão. No tópico 1, o modelo ideal para chegar-se a Deus, Paulo ele vai começar da seguinte maneira. O autor começa da seguinte maneira a lição: a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com ele por intermédio de Jesus Cristo. Nesse contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Talvez você, no seu momento de oração, não sabe como interceder, né? Se você ora por um irmão, para um pastor,
para um obreiro, para sua família que já é salva, está aqui um dos motivos pelo qual você pode interceder por eles. Você pode orar ao nosso Deus, conversar com Ele, para que o Senhor possa fortalecer a sua fé até o fim da sua jornada, até o fim da sua caminhada. Paulo orou pelos Efésios para que eles fossem fortalecidos, para que tivessem a sua fé fortalecida no Senhor. A oração, ela nos aproxima do nosso Deus. Somente por intermédio da oração e por intermédio da meditação na palavra de Deus, que é possível a gente se aproximar do nosso Pai, a gente se relacionar com Ele. A oração é isso, é relacionar, conversar, dialogar com Deus. Existe um momento sim que você expõe os seus flagelos, suas fraquezas, que você intercede, mas existe também aquele momento em que Deus, Ele quer falar contigo. E nesse momento, irmãos, é necessário paciência. A gente ter paciência para que a gente possa ouvir a voz do nosso Deus falando conosco. Quando a gente está com o nosso coração afoito, cheio de problemas, de dificuldade, dificilmente a gente consegue dar esse momento ao nosso Deus para que Ele possa falar conosco, seja por intermédio da sua palavra, ou seja por manifestação própria mesmo, a sua voz. A gente tem esse privilégio de poder ouvir a voz do nosso Deus. Por isso, nesse momento de oração, que você irá se relacionar com o seu Deus, você precisa ter essa paciência para esperá-lo ao momento que Ele quiser se manifestar falando com você, ministrando algo ao seu coração, ministrando, te trazendo à memória uma passagem bíblica, não sei, cada um, Deus fala de uma forma. E é possível que você que me assiste nesse momento, Deus fale com você através de sonhos, né? E eu e você precisamos ter essa paciência de esperar o agir de Deus, o falar dele, porque é Ele que nos norteia, é Ele que conduz a nossa vida. O tópico 2 diz o motivo da oração pelos Efésios. O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. A revelação do ministério deixou Paulo em êxtase, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação é muito poderosa. O motivo de sua oração é que os crentes compreendam essas riquezas. Por isso, pede para que recebam fortalecimento e poder no homem interior pelo preenchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, um fator importantíssimo para que tenhamos uma oração eficaz é a gente conhecer qual é a vontade do nosso Deus. Quando a gente conhece a vontade do nosso Deus, a gente ora e recebe. A gente não é como aquela passagem que diz que a gente ora e não recebe porque pede mal. A gente passa a pedir, a orar de uma maneira conforme a vontade do nosso Deus. Então, a probabilidade dessa oração ser atendida, automaticamente ela se torna maior, porque a gente conhece qual é a vontade do nosso Deus. E se tratando de intercessão, por exemplo, aqueles que ainda não professam a fé em Jesus, a vontade do nosso Deus está expressa na sua palavra, que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, orar pela salvação de uma pessoa, meus irmãos, é uma oração um tanto quanto eficaz. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa continuar nos acompanhando, estando presente, ou se não puder, está sempre nos acompanhando por intermédio desse canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.